passaporte para a verdadeira liberdade. A história é a batalha entre a fé e a escravidão, entre os do futuro e os do passado, entre o livre e o não livre. Os não livres são perpetuamente capazes de nos apresentar o seu cânone de suas leis. A lei nos é apresentada como uma obrigação. Desde a origem da humanidade, o homem clamou por liberdade. Entretanto, a história mostra efeitos contrários, pois ele dominava ou se deixava dominar, algumas variações de intensidade. Assim, os dominados seguiam as leis que lhes foram impostas, acostumados com a situação, acreditando que um dia algo divino aconteceria e mudaria tudo isso. As dificuldades, sofrimentos, ameaças e carências conduziram a mente humana em busca de algo transcendente, de um todo maior conectivo e um desejo de salvação, um mundo de contentamento e abundância. Foi pelo conhecimento desse impulso metafísico, pela transcendência, que os falsos senhores se apresentaram como os intermediários entre o sonho e a realidade. A maneira como os poderosos e espertos fizeram para manter o domínio no campo dos sonhos foi a de apresentar o divino na forma de um terrível Deus a ser obedecido plenamente, ou certamente a punição viria como as dores do parto ou o final dos tempos. Observando os ciclos da natureza, do nascimento, transformação e morte, os grupos de controle aprenderam a amedrontar, culpar, punir e vender a salvação para os desobedientes através de profetas que clamam ser os escolhidos pelo divino, seu porta-voz exclusivo, levando como sempre a escolha entre a obediência ou as penalidades decididas por um novo Deus, desta vez o maior de todos, o único certo. Foi Deus quem quis, é a frase-chave. Se você já se deu conta, esse é o mesmo gatilho mental que vigora atualmente. E por mais tecnologia que tenhamos, e até pareçamos evoluídos sob esse aspecto, continuamos a ser a mesma humanidade de há 2000 anos, uma humanidade de escravos. De fato, o maior problema que nos impede de lutar pela libertação é a falta de memória, pelo desconhecimento da verdade. Assim continuamos a aceitar ameaças, anúncios dos mesmos desastres, sob a pena da desobediência, pelas culpas que temos que aceitar, sem saber que tudo que escutamos é fabricado ardilosamente, fabricado para nos convencer pelo temor, a dúvida e a cegueira. Toda geração de pessoas pensa que seus problemas são os mais importantes de todos os tempos. Como a história flui sem interrupção e os cenários do dia do juízo final fracassam, as gerações seguintes se concentram em seus próprios eventos contemporâneos, ignorando ou subestimando o passado. Dessa maneira, as pessoas sempre veem sinais em seus tempos e o fim do mundo é constantemente um assunto novo. Cătălin Negru é natural da Romênia, bacharel em filosofia e direito com mestrado em direito penal. Por cerca de 20 anos, estudou principalmente religião, paranormalidade, misticismo e apocalipticismo, publicando vários livros no tema. Se a religião é o ópio das massas, as crenças sobre o fim do mundo são a overdose. A crença no iminente fim do mundo é uma das motivações mais poderosas da psique humana. Tem a capacidade de gerar poderes incríveis, colocando em movimento grandes massas de pessoas e convertendo seus sentimentos em uma força coletiva. As pessoas envolvidas nesse tipo de fenômeno são capazes de ações fora do comum. Elas podem cometer as crueldades mais chocantes ou, pelo contrário, explicar os casos mais excepcionais das sociedades humanas, sob essa ótica, como um exemplo da necessidade de pecar para sermos salvos, o que justifica as ações destrutivas da sociedade,
perpetrada pelos que se autoproclamaram os donos do mundo. A ideia do fim do mundo está longe de ser uma novidade. Desde o início dos tempos, as associações sociais têm sido perturbadas por gotículas ideológicas sobre catástrofes iminentes, intervenções divinas ou eventos finais. E essas gotículas causaram principalmente ondas de caos, destruição e morte. Não importa quão preciosos sejam os cálculos, não importa quão difundidas ou fundamentadas sejam as interpretações, não importa quanta fé tenha sido investida ou quão claros sejam os sinais, quando se trata de uma ameaça que clama pelo fim do mundo, as pessoas falham todas as vezes. Atualmente, manifestações apocalípticas, emanadas por autoridades científicas e apoiadas em certos tipos de cálculos, estão associadas à insanidade, manipulação e fraude. No passado, em alguns momentos, porém, foram negócios sérios, muitas vezes dirigidos pelas melhores intenções. Elementos surpreendentes da cultura contemporânea devem sua existência a um projeto apocalíptico embaraçoso. Os aspectos religiosos e sociais que vemos como modernos fizeram parte de um fenômeno que começou como apocalíptico e, devido às mutações causadas por falhas, evoluiu e assumiu formas mais estáveis e distintas. O fato de os anos 2000 e 2012 terem levantado preocupações apocalípticas em todo o mundo não foi uma coincidência. Essa apreciação vem de uma tradição milenar que herdamos sem questionar. O conceito apocalíptico faz parte do fenômeno maior da religião, que por sua vez faz parte do fenômeno ainda maior da história. Nada simplesmente acontece. Tudo acontece por causa de alguma coisa. Religião, apocalipticismo e messianismo não podem ser compreendidos sem entender o contexto histórico de onde vieram. Toda profecia, previsão ou messianismo é o produto e a imagem precisa do contexto em que emergiu. O estudo realizado por Festinger, Hickam e Shasta descobriu que as pessoas se voltaram para uma visão cataclísmica do mundo, depois de repetidamente falharem em encontrar significado nos movimentos tradicionais. Leon Festinger e seus colegas observaram os membros de um grupo por vários meses e gravaram suas conversas antes e depois de uma profecia falhada de seu líder carismático. O grupo havia se organizado em torno de um sistema de crenças que previa que a maior parte do hemisfério ocidental seria destruída por uma enchente cataclísmica em 21 de dezembro de 1955. Seu trabalho foi publicado posteriormente no livro 1956, Quando a Profecia Falha, um estudo social e psicológico de um grupo moderno que previu a destruição do mundo. Cientistas sociais descobriram que, embora alguns membros do grupo partam após a falha da previsão pelo líder ter passado sem intercorrências, outros realmente sentem que sua crença e compromisso com o grupo foram fortalecidos. Frequentemente, quando as profecias ou previsões do fim do mundo de um grupo não se concretizam, o líder do grupo simplesmente define uma nova data para a desgraça iminente ou prediz um tipo diferente de catástrofe em uma data distinta, bem no futuro, é lógico. Niederhofer e Kenner dizem: quando você se arrisca e tantas pessoas o seguem, e há muito custo afundado, como diriam os economistas, é difícil admitir que você esteja errado. O contexto histórico é a chave para entender o fenômeno apocalíptico, porque revela a verdadeira face dos milagres. Profecias se transformam em mentiras, visões divinas se transformam em simples fantasias de mentes delirantes, doutrinas inteiras ou sistemas religiosos provam ser plágios desavergonhados, mesmo que seus seguidores não aceitem a verdade, o que é muito, muito comum.
O contexto, no entanto, envolve uma infinidade de fatores, partindo da situação política de um dado momento e terminando com as descobertas científicas que revolucionaram o mundo. Ao longo dos milênios, o fim do mundo não foi anunciado apenas por motivos religiosos, mas também por motivos históricos, matemáticos, geográficos, místicos, astronômicos ou astrológicos. A maioria das manifestações apocalípticas cristãs ocorreu nos continentes da Europa e América do Norte. Consequentemente, 2 milênios apocalípticos não podem ser analisados sem levar em conta os eventos mais importantes da Europa, começando no século I, e os eventos mais importantes nos Estados Unidos, começando no século XVI. O mundo terminará algum dia? O ambiente nos mostra repetidamente que nada dura para sempre. Plantas, insetos, animais, humanos, rios, montanhas, planetas, estrelas e até o próprio universo. Tudo é governado pela lei da sucessão entre existência e inexistência. Portanto, é fácil e totalmente razoável pensar que o mundo deixará de existir em algum momento. Entretanto, esse é um aspecto muito interessante para ser usado pelos que visam o poder sobre a massa cega. A perspectiva de perder as conquistas milenares ou de desaparecer como espécie é o nosso pior pesadelo, ainda pior que a morte pessoal. O medo é um dos mecanismos de sobrevivência mais importantes do reino animal, mas a curiosidade também. As pessoas não correm do perigo, elas também brincam com ele, estudam e acabam por o tentar manipular. É um atrator universal que faz parte da teoria do caos, que, como no cosmos, é um algoritmo em nossas mentes. As ameaças de um fim do mundo, fim da espécie humana, não é somente assustador, mas é fascinante também. Além de uma fonte de estresse muito útil, é um instrumento que satisfaz certas necessidades para gerar a dominação. Assim foi historicamente e continua a ser. Como mágica ou contos de fadas, a perspectiva de catástrofes ajuda o homem a esquecer suas preocupações principais e se focar em ataques iminentes. Ele sai da monotonia do tempo presente e transpõe, pelo menos por um curto período, um contexto espacial e temporal fora do comum, onde as alterações dos contextos físico, mental, econômico, social, etc., podem facilmente acontecer. O fim geral faz com que o indivíduo se sinta especial. Dá a impressão de que, ao ajudar em um evento de tanta grandeza, seu destino não é trivial. A maioria das mensagens apocalípticas fala sobre um tempo presente ou no futuro próximo, colocando o transmissor e o receptor em um possível contexto material. Mas o que as pessoas incautas não têm a menor ideia é de que profecias ditas como antigas foram previstas no tempo quase que simultâneo de suas ocorrências. Elas foram reveladas como antigas, com dezenas ou centenas de anos de diferença. Entretanto, foram professadas pelos poderosos grupos de poder que visavam apenas convencer as massas de entregar suas vidas nas chamadas guerras santas ou, mais facilmente, aceitar um determinado salvador histórico. Nesse caso, várias religiões francamente messiânicas utilizaram e continuam a empregar o mesmo mecanismo mental. Pois é, precisamos entender isso muito bem para deixarmos o estágio de escravos e nos transformarmos nos mestres de nossos destinos. E é por isso mesmo que eu preparei uma série de 7 aulas totalmente gratuitas que visam libertar a mente e te entregar o verdadeiro passaporte para a sua liberdade. Conheça agora as 7 aulas que começarão a partir do dia 1 de novembro. Aula 1 de 7. A teoria salvação através do pecado. Conheça algum dos mais poderosos grupos teocráticos que corroeram as melhores bases humanas, articulando áreas como na cultura, ciência, tecnologia e biologia e etc., visando manter um contexto religioso por detrás de narrativas melodiosas. Aula 2 de 7. Uma visão sobre o final dos tempos.
Conheça como e por que a maioria das mensagens apocalípticas fala sobre um tempo presente ou no futuro próximo, colocando o transmissor e o receptor em um possível contexto material. Mas o que as pessoas incautas não têm a menor ideia é de que profecias ditas como antigas foram previstas em um tempo quase que simultâneo de suas ocorrências fabricadas. Aula 3 de 7. Duna e a realidade messiânica. A resenha do filme Duna de 2021, baseada na novela de Frank Herbert, em 1965, e sua fascinante relação com o tempo presente. Aula 4 de 7. Jerusalém ou Istambul? Qual das duas cidades é a descrita nas escrituras abraâmicas sobre o fim dos tempos? O que podemos esperar? Aula 5 de 7. A conspiração veneziana. Os verdadeiros vilões estão no coração da nossa vida econômica e cultural. Eles são as famílias dinásticas que dominam praticamente todo o mundo. Sua identidade é quase secreta, mas sua origem e articulações serão aqui reveladas. Aula 6 de 7. A história do Apocalipse e as articulações para o Novo Mundo. Uma análise psicológica, histórica e escatológica, mas nada religiosa, sobre os textos abraâmicos, sobre o julgamento e o Novo Mundo, a revelação do jogo. Aula 7 de 7. Para quem é e quem não é o combo, conhecimento que liberta, o passaporte para a verdadeira liberdade. Pois é, como eu sempre digo, se não nos libertarmos dos mitos religiosos, não conseguiremos enxergar as articulações que foram feitas e continuam ainda mais agora. Um sistema teocrático está tomando conta do mundo, incluindo a ciência. Você precisa conhecer e entender isso para deixar de cair nas armadilhas que nos mantêm eternamente submetidos à escravidão e ao martírio constante. Clique no link sinalizado e assista gratuitamente essas 7 aulas e adquira o seu passaporte para a verdadeira liberdade. Nos veremos às aulas. Até lá!